A- Até agora, né, esse programa ele consegue ler, né, um programa escrito usando essa linguagem minimalista aqui, né? Por exemplo, eu posso importar, posso passar para ele, né, um programa, por exemplo, como esse, e ele consegue definir os registros, ele consegue escrever na tela alguma coisa, ele consegue importar outros scripts, né, outros programas. Nesse caso aqui é como se fosse uma subrotina ou um módulo, né? Aqui eu estou chamando de módulo, que usa os valores nos registros 1 e 2 para fazer uma soma, né? E, e esse módulo está aqui, ele, ele entra com valores é, a ser definidos para os registros, né? 1 e 2 são definidos usando os valores lá do programa que importa esse módulo. E aí, usando regras de pular, decrementar um, somar um, comparar se ele é maior do que zero, né? E finalizar um programa, a gente consegue fazer algumas tarefas, né? Eu quero me encaminhar para a situação onde eu não precise mais ficar mudando tanto o programa principal e simplesmente só implementar programas que executem alguma coisa usando essa linguagem minimalista, né? Mas antes de fazer isso, tem duas coisas que eu gostaria de fazer. Uma delas é implementar um traceback, que é basicamente uma maneira de você, de forma mais interessante, mostrar erros. Da mesma maneira que aqui, né, eu consigo mostrar o endereço, né, exatamente a linha onde um certo comando foi gerado, indicando tanto a linha quanto o arquivo. Eu gostaria que quando um erro acontecesse, por causa da natureza recursiva da maneira como é chamado módulos, né? Eu gostaria de saber quem chamou aquele módulo durante um erro, né? Enquanto um erro acontece. Só para a gente poder nos situar, vamos fazer o seguinte: vamos retirar isso aqui que a gente acabou colocando aqui para escrever, né? Tirar esse print daí, identificar onde ele está aqui. Vamos procurar os prints. Ah, não é esse o print, não é esse também. E esse é do erro. É aqui, certo? Então eu vou tirar esse aqui. Esse aqui a gente não precisa mais dele. Vou rodar o programa novamente. Tá, então o programa agora está imprimindo somente o que é pedido nesse programa aqui. Então vamos dizer que por acaso eu cometa um erro na escrita desse programa aqui, certo? Então se eu cometer um erro aqui, ele vai dizer que o erro foi, né, cometido em exemplos importando módulos, né, que é o próprio programa que eu estou importando aqui, né? É o programa principal, na verdade. Então ele diz que é na linha 8 e ele diz qual tipo de erro. Okay? Mas vamos dizer que eu não tivesse um erro aqui. Eu tivesse um erro lá né, no meu módulo. Por exemplo, aqui eu vou colocar um erro, vou introduzir um erro, né? E vamos rodar o programa novamente e ver o que acontece. Então veja que ele me dá o erro, né? Ele indica que o erro aconteceu dentro desse arquivo lib somar restrito. Tudo correto. Mas seria muito interessante se ele dissesse, porque podem haver situações onde eu chame esse módulo múltiplas vezes dentro do mesmo arquivo. Ou que esse somar restrito possa ser chamado por outro módulo que eu importei. Então eu gostaria de saber o caminho completo, desde quem, né, gerou o primeiro chamado de módulo até, né, onde o erro aconteceu. E isso é feito usando um chamado traceback. Basicamente, a gente cria uma pilha, né, de informações das recursões, né, das chamadas da execução daquela função execute. E quando acontecer um erro,
que a gente faz? A gente vem mostrando a pilha, toda a pilha de chamadas. À medida que você vai saindo das recursões da função execute, você vai jogando fora, né, descartando aqueles elementos da pilha. Né? Então, é um stack. A gente vai criar um stack para fazer um traceback de forma muito simples, na verdade. Tá? Então, para começar, aqui mesmo, né, a gente vai criar uma lista, né, chamada lista de traceback. Né? Então, vamos aqui e criar traceback list. E vai ser uma lista vazia quando o programa começa, certo? Mas a gente precisa dessa lista vazia no início para ela ser populada à medida que a função execute for chamada de forma recursiva. Tá? Outra coisa que a gente precisa fazer é, em cada comando, a gente precisa adicionar, né, quando o programa está gerando os itens, né, que são as linhas de comando, a gente precisa incluir nela esse traceback, para ter certeza que quando acontecer um erro, que ele for ler e dizer, olha, aconteceu um erro nessa linha, ele tem a informação de quem chamou e de todo o traceback, certo? Então, é basicamente isso que a gente precisa fazer, certo? Então, a gente vai lá na classe command, certo? Aqui na classe command, e vamos criar, né, cada comando vai ter um self, né, uma propriedade dele mesmo, chamada trace, tá? Então a gente vai colocar isso onde? Vamos colocar aqui embaixo, certo? Então aqui, ó, eu estou criando o meu objeto command, certo? Então tem todas as regras para criar um objeto command, tá? Algumas delas levam a erros, se você encontrar algumas dessas situações, mas quando ele termina de criar, se ele chegou aqui, é porque ele chegou com sucesso. Então a gente diz que mais uma das propriedades dele se chama trace, e ela vai colocar exatamente o item dentro desse trace, certo? Esse mesmo item que foi passado para cá. Que esse item vai conter, né, todas as informações de onde o arquivo foi chamado, né, foi criado, na verdade, número de linha e tudo, certo? Depois que a gente faz isso, a gente vai atualizar aquela lista que a gente criou, né, que é o traceback list. E onde é que a gente vai atualizar ela? Lá, quando a gente chama o módulo, certo? Então aqui, onde você, né, chama o módulo, a gente vai adicionar o quê? Né? A gente vai dizer que dentro do traceback eu vou ter aquele comando.trace, que vai basicamente informar para mim, né, as informações sobre o comando. Então aqui eu falo assim, ó, traceback list ponto append, e o que eu vou botar aqui? O command.trace, certo? Porque na hora da criação de todo comando, ele vai ter o item guardado dentro de trace. Então, toda vez que ele entrar aqui, né, antes de executar um módulo, ou seja, de chamar recursivamente a função execute, ele vai colocar, né, dentro da lista do traceback list esse comando, tá? Porque esse comando vai dizer exatamente de onde o programa veio, né? Essa chamada de módulo veio. Se ele passar pelo módulo, né, pela execução da função execute, sem nenhum erro, eu vou retirar isso do meu traceback list. Então, se, né, ele chegou aqui, é porque ele não encontrou nenhum erro. Então, o que eu faço? Eu dou um pop no último elemento, certo? Então, aqui eu coloco, né, o trace do comando que chamou o módulo, executo, se não tiver nenhum erro, ele vai sair, vai retornar o registros, e aí eu retiro isso da minha lista de traceback list, né, dessa aqui, ok? Basicamente é isso. Mas aí o que eu vou fazer? Acontece o seguinte, se acontecer algum erro, é lá na função de erros que eu preciso escrever o traceback. Então o que eu faço? Né? Aqui em error message, eu vou adicionar, né, o traceback como um todo.
E como é que a gente adiciona o traceback como todo? Ele é um loop, porque é uma lista, certo? Vamos dizer que para chegar nesse erro, eu precisei executar a função execute, sei lá, 3, 4 vezes e chegou nesse erro. Então ele vai dar um loop em cima desse traceback list. Então eu faço para traceback in traceback list. O que que eu quero? Eu vou pegar, né, o traceback, o conteúdo da linha, certo? Que é traceback. Lembra que traceback é um objeto item, que é um objeto linha, né? Um objeto dessa classe. Ó, veja aqui, ó, quando eu coloquei ele trace aqui, ele é um item. Mas um item que foi passado para dentro de command é um objeto tipo linha, que tem o nome do programa, o número da linha e a própria linha. Né? Então, aqui traceback, o line é traceback, ponto, line. A outra coisa que eu queria escrever aqui é o traceback line number. Né? Que, por sua vez, é traceback ponto, line number. E, por fim, traceback, o nome do programa, certo? Program, que pode ser o programa principal ou pode ser um módulo, tá? Program name vai ser o quê? Traceback ponto program name, ok? Então, se tudo isso for, né, trazido para essas variáveis, eu vou agora criar um traceback lock, que é basicamente uma localização do erro, né, da mesma maneira que a gente faz aqui para o lock, e vou criar, né, uma linha parecida com essa aqui. Então, eu vou copiar e colar aqui, ó, certo? Sim. Aí eu vou escrever aqui vai ser TB na frente, né, program name, e TB line number, certo? Basicamente isso que eu preciso para saber tblock, que é uma string. E agora eu dou um print no erro. E aí, né, eu vou fazer o quê? Vou copiar essa linha aqui, vou colar, certo? Então, só que em vez de erro, eu não quero que ele mostre a palavra erro. Na verdade, erro, né? Eu quero que ele mostre que é um erro do tipo traceback, certo? Então, eu vou colocar mais uma informação aqui, que é traceback, certo? E o resto vai ser, né? Aqui é tb lock, ok? E o message, a gente não vai ter uma mensagem. Na verdade, a gente vai ter o quê? O tb line, ok? Então, basicamente, o que isso vai fazer? Vai dar um histórico das linhas que chamaram esse módulo até dar o erro. Né? Então, se tudo estiver correto, né, quando eu quando eu rodar esse programa aqui, ele vai não só me dizer que houve um erro em somar restrito, como ele dizia anteriormente, mas ele vai dizer que veio desse módulo na linha 6, certo? Então, vou rodar aqui esse programa. Aqui deu um erro porque aqui está errado, né? Trace. Vamos rodar novamente. Pronto. Então, ó, veja só. Antes, estava aparecendo só isso aqui, né? Que é o erro que estava aqui, ó, certo? Na linha 9. Só que agora, antes de mostrar esse erro, ele me mostra o traceback. Ou seja, exatamente quem chamou somar restrito, que foi importando módulos na linha 6. Certo? Então, importando módulos na linha 6, chamou aquilo lá. Então, se eu tivesse mais de uma, né, chamadas de somar restrito, ele ia dizer exatamente qual delas me gerou o erro, ok? Então, essa é a maneira de a gente implementar um traceback. Tem mais uma coisa que eu queria fazer antes de encerrar esse vídeo. Ainda na temática aqui de erros, né, e verificação de erros, eu gostaria de introduzir uma nova função chamada Verify Program Integrity, que é basicamente a gente verificar a integridade do programa. Essa função ela serve mais para a gente incluir coisas extras que podem gerar bugs no programa, certo? Então, a princípio agora tem dois que eu gostaria de incluir, e à medida que a gente for encontrando bugs, eu vou incluindo maneiras de checar, né, o programa antes de colocar ele para rodar.
Então, como é que a gente vai fazer isso? Lá no Program Scanning, que é onde ele faz, né, aquela primeira análise, né, depois que ele pega o programa e põe numa lista, né, chamada Program, ele vai gerar os registros e os comandos. Então, tem duas coisas relacionadas tanto a registros e comandos que eu gostaria de incluir. Uma delas é com relação a registros. A princípio, aqui eu posso rodar um programa sem nenhum registro e ele vai passar, né? E eu não gostaria que isso fosse possível. Então, eu queria que, pelo menos, né, mais um registro, além do zero, fosse definido em cada programa, porque não faz sentido um programa sem outros registros, certo? Então, essa é uma. A outra é que todo programa ele tem que terminar, independente se essa vai ser a maneira de saída do programa, mas todo programa tem que terminar com o comando F, certo? A última linha do programa tem que ser F, tá? Embora seja possível implementar programas com múltiplas saídas, né? Múltiplos Fs, em alguns diferentes lugares, dependendo de condições, por exemplo. Mas eu quero que todo programa tenha, no final, um F, né? Então isso garante a integridade de registradores e do programa. E à medida que for aparecendo outras coisas, eu vou adicionando também. Então, para que a gente faça isso, eu vou lá no programa, aqui no Program Scanning, antes de retornar, né, os registradores e os comandos, o que eu vou fazer? Eu vou forçar, né, o programa passar por essa função chamada Verify Program Integrity, né? Verify Program Integrity, ok? E Integrity. E o que eu vou passar para essa função? Eu vou passar o commands, né? Eu vou passar os registradores, registers, e vou passar o último item que ele avaliou. Porque no último item, né, talvez a gente precise identificar alguma coisa, né? Então, esse é o que a gente vai passar. Então, eu vou criar essa função, né, agora. Deixa eu ver onde eu vou criar. Criar aqui debaixo do debug mode. Debug mode, né? Def. Então, como é que vai ser essa função? Então, basicamente, eu vou verificar o comprimento, né, o tamanho da lista de registros. Então, if len registers, né, for igual a 1, né? Se ele for igual a 1, significa que eu só tenho o registro padrão 0. Né? Ou seja, o programa não definiu nenhum novo registro. Então, nesse caso, eu quero que ele coloque um erro. E a mensagem de erro que ele vai colocar é a seguinte. Deixa eu copiar e colar aqui. Né? Vai ser erro de integridade do programa, não foram definidos registradores. Só isso. Tá? A outra coisa que eu quero que ele identifique é se o último comando do programa é uma operação F, certo? Então, o que eu faço? Faço if, né? Commands, aí eu quero o último elemento, certo? Ponto. Agora, no comando tem uma variável chamada operação, né? Operation. Se esse comando não for o comando F, certo? Se não for isso, eu quero que ele dê o seguinte erro, né? Que é o erro de integridade no programa também. O programa não termina com a operação F, certo? Então isso vai fazer parte como se diz, da definição da linguagem, certo? Todo programa tem que ter um registrador pelo menos definido, né? R1, e todo programa tem que terminar em F, certo? Então, se isso não acontecer, eu vou ter erro de integridade do programa, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse programa aqui e deletar ele, sem esse erro aqui, ele entra simplesmente no loop infinito, tá? E eu não quero que isso aconteça. Então, se eu rodar esse programa agora, né? Ele vai dizer que o erro de integridade no programa, só que ele vai dizer que está na linha 8. Por quê? Porque é a última linha. A última linha deveria ser um F, tá? Então, se eu colocar aqui de volta o F e, por exemplo, não, né, declarar registradores e rodar esse programa também, ele vai dizer que deu um erro na chamada, ele nem chegou a verificar ele nem chegou a verificar isso aqui, né? Então vamos ver se tem alguma coisa estranha aqui.
Sim, ele não chegou a chamar porque ele encontrou esse erro aqui. E aquele verify, essa função aqui só é chamada ao final da execução do programa scanning. Mas, por exemplo, se eu não chamar essa função aqui, certo? E ela deu erro porque não existe nos registradores também, mas se eu não chamar essa função, né, vocês vão ver que eu tenho aqui, né, erro de integridade do programa, não foram definidos registradores. Então, se por algum acaso, né, passar o programa sem chamar nenhum módulo e não for definido registrador, ele mostra aqui que os registradores não foi chamado, certo? Então, isso finaliza essa primeira parte de programação do lim main, né? Ou seja, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar diferentes módulos, né? Deixa eu voltar esse programa aqui para o que ele era, tá? Deixa eu salvar aqui, deixa eu rodar. Ainda tem um erro, que é o daqui. Deixa eu deletar isso, salvar, rodar. Pronto, o programa está funcionando, certo? Então, o que eu vou fazer agora? A partir de agora, né? Chega de brincar com essa parte aqui do programa, tá? E eu vou focar, né? Mais na construção de programas que possam ser feitos para fazer alguma coisa, né, com a linguagem de programação. Ainda tem uma coisa que eu preciso fazer aqui, que é uma suíte de testes. Porque à medida que eu fizer programas, né, que são escritos nessa linguagem de programação aqui, se eu fizer uma baseada na outra, da mesma maneira que eu faço aqui, né, um programa importando um módulo, no momento que eu mudar um módulo, eu quero ter certeza que isso não quebra nenhum dos outros programas. Então, para isso, eu vou criar uma subrotina de testes, que toda vez que eu fizer uma modificação, ou no programa, ou em algum módulo, eu rodo essa suíte de testes e ele vai verificar se tudo está de acordo com o que eu imagino que ele deveria estar. Certo? Porque aí, se eu mudar alguma coisa e quebrar alguma coisa em algum lugar, naquele momento eu posso já identificar e consertar, certo? Então, ainda tem essa parte de criar uma suíte de testes e depois criar módulos e outras funções e ir brincando o que é possível fazer com a linguagem de programação desse tipo aqui.